Marcelo, sem dúvida a sua pergunta é super pertinente. É óbvio que como a gente colocou o foco, vamos dizer assim, quase integral do clube para cuidar, vamos dizer assim, desse problema, isso acaba afetando todas as demais atividades do clube. Assim, o meu tempo, o tempo do Reinaldo aqui, que é o CEO do clube, o tempo do vice-presidente, que é o vice-presidente geral do clube, vice-presidente jurídico. Quer dizer, o nosso tempo fica, obviamente, dedicado a isso que é, vamos dizer assim, a maior prioridade. Agora, existem coisas também que nos prejudicam, vamos dizer assim, do lado operacional, e que nós temos uma preocupação, que é, por exemplo, com relação à vida mesmo de uma série de garotos, né, que estava ligado, vamos dizer assim, ao Flamengo, e por causa desse acidente, a gente automaticamente suspendeu, vamos dizer assim, a dormida deles, a permanência deles no CT, inclusive até a participação deles lá. Quer dizer, eu não posso nem, eu estou até impedido de poder deixar eles jogarem bola no CT, eles não podem nem entrar no CT, né? E é importante que se diga que tem 50 e poucos, o Reinaldo está falando 56 garotos que têm a vida dele ligada aqui, ao projeto de vida deles, ligado àquilo que está ali, ao CT. E ali eles têm alimentação, ali eles têm acompanhamento médico, odontológico, psicológico, ali eles têm um monitor para acompanhar os estudos deles. E isso preocupa, vamos dizer assim, não só o lado operacional do clube, mas também assim, o que isso pode estar causando de malefício à vida desses garotos. Então, óbvio que tem diversos aspectos que todas essas decisões e essas coisas acabam afetando o dia a dia do clube. É isso. Você pode ir, por favor. André Pessoa, do Sport TV do Globo. Presidente, as dúvidas que surgiram principalmente eram sobre se os alojamentos tinham disjuntores, tinham alarmes de incêndio. Se o clube entende que o CT está liberado para uso ou reconhece que ele está interditado, mesmo assim segue talvez lutando contra as emergências? Bom, o que nós podemos apurar é que eles não tinham alarme de incêndio e que isto não era necessário pela legislação, tá certo? E as instalações elétricas, ao contrário do que chegou a ser veiculado na imprensa, tá certo? Todas elas eram independentes para cada uma dos ar-condicionados e com disjuntores. Eram circuitos totalmente independentes, diferente do que o que a gente acabou ouvindo pela imprensa. É isso, mas é o seguinte, para poder responder isso para você, volto a dizer, nós precisamos de tempo para poder analisar as informações, mergulhar nos fatos e poder concluir isso aí, para poder dizer isso aí para você. Com relação ao funcionamento do CT... Não, sim, hoje assim, está fechado. Na verdade, hoje, quer dizer, eu acho que teve uma resposta até muito interessante do próprio prefeito do Rio de Janeiro, que foi perguntada a mesma coisa pela imprensa, quer dizer, quando ele estava abrindo, eu assisti essa entrevista dele, ele abrindo ali a Avenida Niemeyer, depois daquele processo todo que teve ali de recuperação da Avenida Niemeyer, né? O que ele estava dizendo, e que as pessoas estavam cobrando muito dele, dizendo assim, por que você não fez alguma ação maior contra o Flamengo para poder impedir, fechar a operação e tudo? Quer dizer, o que ele falou ali é o seguinte, que eu acho que um bom entendedor, vendo aquilo ali, diz o seguinte, olha, o clube, no momento em que nós começamos a multar o clube, quer dizer, o que nós sentimos foi assim, uma ação do clube no sentido de tentar corrigir os problemas que existiam e tal. E eu acredito que ele estava dizendo que era por isso que ele entendia que não cabia, vamos dizer assim, esse tipo de decisão. E outra coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte, quer dizer, hoje as ações que o Flamengo tem dentro do CT, elas estão limitadas ao campo, onde o Flamengo está treinando. Quer dizer, ninguém está pernoitando mais lá. Aquilo lá era, vamos dizer assim, o local onde os nossos profissionais, independente dos garotos, da base, né, onde nossos profissionais
pernoitavam antes dos jogos. E isso não está mais sendo feito. Estão, na verdade, se concentrando em hotéis em volta do Rio. Então, assim, qual o risco que aquele tipo de atividade ele oferece no campo de futebol? Eu diria que é nenhum. E é por essa razão que a gente está deixando o clube continuar a treinar lá. A gente tem conversado e a gente entende que isso é um entendimento da própria prefeitura, quando o próprio prefeito, que é a autoridade que dá o alvará, se coloca dessa forma. O Ministério Público, semana passada, pediu o fechamento total, não foi? Na relação de bens, enfim. É verdade. O Ministério Público pediu, mas isso ainda está sob júdice. Não existe um posicionamento ainda da Justiça com relação a isso. Que eu imagino vai ouvir os argumentos do Flamengo também antes de tomar uma decisão. Presidente, boa tarde. Daniel Casagrande, do site Coluna do Flamengo. Em alguns momentos durante a coletiva você disse que está há poucos dias como presidente do clube. Minha pergunta é: você acha que o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Domingos, que esteve à frente do clube durante 6 anos, deveria estar ao seu lado para esclarecer todas as dúvidas da imprensa? Eu acho o seguinte, que todas as pessoas que, de fato, da administração anterior, de fato, se dispuseram a vir aqui e ajudar nesse processo, quer dizer, trabalhando junto conosco, e aqui eu cito, por exemplo, o Flávio Willemann, que foi o último vice-presidente jurídico e que teve uma intervenção muito importante no processo de, vamos dizer assim, articulação junto ao Ministério Público para que a gente tivesse aquela primeira reunião, trabalhasse lá, são mais do que bem-vindos e sempre serão mais do que bem-vindos. É isso que eu posso dizer para vocês. Mas eles foram chamados? Na verdade, eu quero dizer para vocês o seguinte, volto a dizer, no momento que eu sentei na minha cadeira, tá certo? Eu entendo que a responsabilidade para tocar as coisas daqui para diante é minha, tá certo? Agora, eu estou dizendo para você da mesma forma que eu não estou deixando de contar com a colaboração de ninguém que de fato queira, vamos dizer assim, e se juntar a nós e nos ajudar e contribuir para, vamos dizer assim, os esclarecimentos e trabalhar naquilo que for importante. SBT. Presidente Pedro Coelho, do SBT, eu conversei agora com uma procuradora do trabalho que estava nessa Câmara de Conciliação para saber exatamente essa questão das indenizações. E ela explicou que os 2 milhões de reais que foram propostos de indenização para cada família seriam realmente o piso, mas para que na negociação individual, durante a mediação, as famílias não tivessem valor abaixo em detrimento de outras, já que todos passavam pela mesma situação de perda dos seus filhos. O senhor falou que esse valor tinha que ser um valor razoável, não disse quanto seria, mas que está até o dobro da jurisprudência. Só que a procuradora também disse que não há jurisprudência para esse caso específico, na história jurídica, né? Não há jurisprudência para o caso desse. Em que jurisprudência, que caso vocês estão se baseando para tentar aceitar o valor a ser pago para essas famílias? Eu não sei, eu acho que nesse ponto aqui, já que é um assunto tão específico a sua pergunta, tá certo? Eu vou pedir para que o advogado que está nos auxiliando, se ele puder nos ajudar aqui em alguma coisa, mas assim, vamos passar para ele. Melhor ele sentar ali. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Agradeço a presença de todos. Vou apenas insistir numa... meu nome é Álvaro Piquet. Álvaro Piquet. Sim. Pediu só para falar um pouquinho mais alto, porque os microfones estão no meio. Eu vou pedir só para você, por favor, repetir seu nome. Pedro. Pedro, vamos lá. Em primeiro lugar, uma das questões que levou o Flamengo a não falar em valor aqui
é porque a gente entende que tanto as reuniões que aconteceram junto ao Ministério Público Estadual, o Ministério Público do Trabalho e a Defensoria, elas deveriam estar sujeitas à confidencialidade. Essa é a primeira questão. E me surpreendo que você tenha conversado com uma procuradora e então sabido valores que teriam ou não sido discutidos lá. Em segundo lugar, eu acho que essa questão sobre se existe ou não existe uma jurisprudência específica que pudesse ser aplicada a esse caso, eu entendo que existe. Infelizmente, uma tragédia como essa não é a primeira vez que acontece em situações similares, foi isso que o presidente Rodolfo Landim colocou, se aplicam parâmetros similares. Mas eu posso dar o meu testemunho aqui de que a indicação que desde o início do processo me foi passada de uma forma muito clara foi a seguinte: busquem as necessidades e os interesses específicos de cada uma dessas famílias e vamos fazer acordos em montantes superiores àqueles que a jurisprudência do STJ, que é a palavra final no Brasil sobre o assunto, determina em casos similares. Mas qual é o caso, por exemplo, um exemplo de jurisprudência, uma jurisprudência para esse caso? Em que outra parte da história do futebol brasileiro, crianças morreram sob vínculo de trabalho dentro das instalações de um clube de futebol? Primeira questão do vínculo de trabalho para crianças, ela é discutível, porque existe uma forma específica de discussão, que é o Profut, que é uma outra forma de avaliação disso. Essa é a primeira questão. A segunda é que existem diversos casos, pelo Brasil afora, de crianças que efetivamente faleceram dentro de clubes. Assim, não existe uma específica, existe até uma jurisprudência que foi discutida sobre o caso de um menino que faleceu numa escolinha de futebol e que o STJ se manifestou sobre ele. Mas é o que nós estamos dizendo, nós estamos pegando os parâmetros de balizamento de indenizações e levando isso para um outro patamar. Qual é esse patamar? Nós não vamos discutir por questões de sigilo, respeito às famílias e respeito à segurança dessas famílias nesse episódio. Paulo Renato, gente, a gente vai daqui a pouco falar de duas perguntas para a gente poder encerrar. Tá? Paulo Renato agora. Pois é, olha só. Pois é. Então, peraí. Vamos fazer o seguinte. Escreve atenção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas, tá bom? Para todo mundo ser atendido. Legal? Paulo Renato, então. Eu queria insistir nesse ponto, porque, assim, apesar de eu só dizer que a cidade de Xixi, todo mundo tem site. E aí fica difícil saber qual é a posição do Flamengo quando os valores oferecidos do Flamengo são muito maiores do que aqueles que as famílias querem. E de um outro lado, o Flamengo dizendo que tem que atender as necessidades das famílias. E é difícil precificar a morte de uma criança, qualquer morte é difícil precificar. Quando as famílias falam em valores, aí quando vocês alegam o sigilo, fica difícil entender o que o Flamengo realmente está fazendo por essas famílias. Perguntar para você. Seu nome, por favor? Paulo Renato. Paulo, é o seguinte, eu vou de novo insistir. A questão do sigilo, e eu acho que essa questão da segurança das famílias, porque sempre foi desde o início a vontade do clube preservar as famílias, é o que vai guiar essa conversa e essa resposta. Eu também posso te dizer que as informações públicas que têm sido veiculadas em relação a isso, elas não são uma exata realidade do que aconteceu. Desde o início, o Flamengo propôs valores que eram diferenciados por famílias. E apenas para te dar um exemplo, fomos nós, como clube e instituição, que sugerimos que os acordos contemplassem também irmãos e avós, coisa que não estava prevista no acordo inicial. Mas é o que eu estou dizendo a você, a gente tem que ter aqui uma responsabilidade com essas famílias, e é por isso que a gente não vai discutir valores. Eu só posso te dizer, confirmando o que o presidente disse, que as propostas que têm sido apresentadas, elas são substancialmente mais altas do que aquelas que a jurisprudência do STJ determina. E eu acho e peço que cada um aqui respeite a privacidade dessas famílias em relação a isso. Tentativa para acordo coletivo, continua negociando?
Se a tentativa for por acordo coletivo, Se as esclarece. famílias estiverem juntas, não for mais individual. Nós vamos continuar negociando e prontos para recebê-los e conversar e entender as necessidades de cada um a qualquer momento que elas queiram conversar com a gente, seja pessoalmente, seja através da defensoria, seja através dos advogados que eles constituíram. Nós estamos aqui para conversar com eles. A folha lá, por favor. Por favor, na verdade a minha pergunta é na linha do colega da SBT e na linha do colega da Globo. Está muito difícil para a gente entender que jurisprudência é essa, porque o senhor falou de uma escolinha de futebol, mas não era o caso, né? Poderia ter ali um próximo Paquetá, poderia ter ali um próximo goleiro da seleção. A gente não sabe exatamente que jurisprudência é essa que os senhores estão mencionando. A gente não quer saber valores, já que o senhor está negando os valores que saíram na imprensa. O senhor pode dizer exatamente que jurisprudência é essa, porque está muito complicado de entender. Se o senhor puder dar um exemplo, por exemplo. Veja, eu vou colocar isso mais uma vez. Assim, todo caso que envolva um acidente, ele tem um grau de subjetividade muito grande, né? Cai um avião, ou então alguém é atropelado. São casos onde não existe uma fórmula matemática para se definir valores. E justamente por isso é que a gente conversa individualmente com cada família e tem tentado conversar individualmente com cada família, buscando uma solução para aquela família. Então, você me pediu eventuais exemplos que nós pudéssemos dar. Uma família, por exemplo, pode querer que o Flamengo arque com os estudos de um outro filho, de um irmão que sobreviveu. Uma família pode querer, por exemplo, que o Flamengo dê uma casa para compensar o que aconteceu. Tudo isso o clube está absolutamente disposto a fazer. Então, assim, a gente ficar insistindo no ponto de que qual foi a jurisprudência específica, nós estamos falando sobre um conjunto de decisões judiciais que o STJ teve nos últimos anos e que efetivamente nós estudamos para poder conversar e balizar os valores para acima disso, contemplando as famílias com indenizações superiores àquelas que são padrão. Essa foi a preocupação do clube, essa foi a expressa indicação que o presidente Rodolfo Landim me passou. Voltar. Vamos lá. Marcelo, é o seguinte, lembra do que a gente falou do sigilo para preservar essa família? Eu vou lhe dar minha palavra de honra que isso aconteceu, tá certo? E que foi uma longa reunião que a gente teve aqui com essa família, e vou lhe dar a minha palavra que tem outras marcadas também. Agora, eu não vou declinar o nome dessas famílias até para não expô-las. Volto a dizer o que o nosso advogado comentou, que isso tudo corre em segredo. E posso garantir a vocês que essa conversa não foi só conosco, foi com a presença de mediador. Isso, na sexta-feira foi uma família e temos outras marcadas. Nada. Vamos lá, peraí. Mais duas perguntas, você ali. Uma rápida aqui. E a gente vai ter que encerrar em algum momento. Apenas para entender. Tem aqueles dois ali, vamos deixar o paparazzo ali depois. Tá? Então vamos lá. Pode encerrar. Tá bom. Obrigado. Vamos, você pode falar. Você. Sim. Uma preocupação desse pagamento mais rápido de indenização é o tempo, né? Porque as famílias podem ficar esperando para fazer um mês. Então eu queria saber, você falou o mais rápido possível. Vocês têm um tempo limite para tentar resolver isso, para fazer essas conversas? Durante esse tempo, está sendo dado algum auxílio financeiro? Tá. Você falou Então, de ótimo, auxílio ótima pergunta. psicológico. Eles podem receber mensalidade até de cessar a indenização? Isso. Eles estão recebendo R$5.000 por mês. Agora, o tempo, eu vou dizer para você qual foi a expectativa, vou reproduzir o que foi a expectativa do próprio desembargador, que foi de 2 meses no máximo, que é o que a gente espera. E é o que a gente gostaria, é de tentar resolver, como eu falei, o mais rapidamente possível para todas as pessoas. Então, eles estão recebendo 5 mil por mês, cada família? Isso. Você, né?
presidente. Eu queria que talvez o advogado pudesse explicar melhor a questão do seguro de vida, né? Que eles tinham seguro de vida. Queria que vocês explicassem isso eu sei. E como isso é resolvido? Parte vem do seguro de vida, parte vem do clube. Tem como Não, vocês explicarem? essa discussão, isso é independente. No seguro de vida, é o seguro que está estabelecido na Lei Pelé. A gente não vai falar valor, porque a gente não está falando valor, mas eu posso garantir para vocês que não é nenhum valor muito significativo, porque ele é um múltiplo, vamos dizer assim, da bolsa que eles vinham tendo, e não é nada assim tão grande, mas é o que está estabelecido na lei, e obviamente o Flamengo estava cumprindo a lei. O que vai ser mais significativo para ele, sem dúvida nenhuma, vai ser essa indenização quando nós conseguimos chegar a bom termo com eles. Quer fazer uma pergunta ali, a última, tá? Claro, Paulista, CNT, o senhor não acha que houve um erro do Flamengo ao não mandar o número 9 de representantes lá no Tribunal de Justiça, para que tudo isso que está sendo falado aqui fosse falado na hora lá? Eu acredito que não, mas até por causa dos problemas todos que a gente comentou aqui. Eu estou derrubando o microfone da ESPN Brasil toda hora, desculpa até, mas assim, não vai por mal, não. Você que Tudo bem, Maurício? Bom, eu compareci lá nesse dia e o propósito dessa reunião, o desembargador César Cury tinha me comentado que era uma reunião de instalação da mediação. O que é uma reunião de instalação da mediação? Ele queria explicar para as famílias o que é um processo de mediação, que é uma coisa voluntária, as pessoas podem participar ou não, e explicar como funciona ali o Tribunal de Justiça, o serviço que o Tribunal de Justiça coloca à disposição da sociedade. Então, ele deu praticamente uma aula, a gente ficou lá, pelo menos eu fiquei lá umas 2 horas e 15 minutos. E o Flamengo foi nesse propósito de, então, fazer a reunião de instalação. Eu fui representando o Flamengo, e junto teve o preposto do Flamengo, que é o Bernardo Ascioli, e 3 advogados. Acontece que a gente não tem controle absoluto sobre as coisas, todas as coisas. Então, as famílias pediram que, então, não ficasse só na reunião de pré-mediação. Todos eles concordaram, então, em fazer a mediação, mas pediram um obséquio, até porque eles são famílias de fora do Rio de Janeiro, que a primeira reunião de mediação propriamente dita, de conversa já de negociação com mediadores e tal, fosse feita naquele mesmo dia. Então, nesse momento, o desembargador Cury, depois de 2 horas e meia, saiu, e eu saí junto com ele, para que a equipe de advogados e a equipe do Flamengo, né, o diretor do Flamengo, pudesse começar essas conversas naquele momento. Efetivamente, se a gente soubesse que ia ter essa reunião, primeira reunião de mediação, junto com várias famílias, e que já ia começar a conversação, seria bom. Seria bom que tivesse mais pessoas da equipe de advogados. Teve pessoas que se colocaram à disposição até para representar o Flamengo. O presidente Hélio Ferraz, o ex-presidente Hélio Ferraz, se colocou à disposição para estar presente, porque ele é uma pessoa experiente em mediação. Mas a gente não tinha esse roteiro, então, assim, a partir de agora, a gente vai ter que ter um pouco mais de gente lá, porque se avançar a questão, são 10 famílias, né? São 13 famílias, na verdade, as 10 que perderam seus filhos e os 3 que se acidentaram, e é importante que haja uma conversa individual, sem prejuízo de que haja uma coletiva. Então, a equipe vai ser reforçada exatamente para que a gente já tinha essa previsão, mas a gente não sabia que naquele primeiro dia já ia ter, e acho que foi importante ter, porque foi o pedido das famílias e é sempre negociado. Tudo ali é negociado. Então foi negociado que fosse ter a primeira, a gente sabia que a gente estava um pouco desfalcado e a gente agora vai melhorar. Tá bom? O presidente vai falar uma última palavra aqui e a gente encerra a coletiva, tá? Por favor. Bom, então, pessoal, obrigado aí pela presença de todos. Eu acho que foi uma oportunidade aqui para a gente poder esclarecer, inclusive, de Abrão, um problema sério aqui. Pode deixar. Acho que foi uma oportunidade, vamos assim, para a gente poder responder essas perguntas, inclusive algumas focadas mais no acidente propriamente dito, que nós não teríamos a menor condição de responder se fosse feito anteriormente.
E eu gostaria só de ressaltar aquela mensagem, eu acho que para os sócios do clube, em especial para a sociedade como um todo, mas em especial para os sócios e para a torcida do Flamengo, que eles podem estar certos de que muito trabalho está sendo feito aqui, que o nosso objetivo é tentar resolver esse problema o mais rapidamente possível e que eles não têm motivo nenhum para não ter orgulho de todo o trabalho que está sendo feito aqui no Flamengo, porque o que nós estamos fazendo e buscando resolver esse problema o mais rapidamente possível é sem precedente, é sem precedente na história do nosso país, tá certo? O que nós estamos propondo nos fazer aqui, eu não houve em nenhuma outra situação como essa no país. E é isso. Agradecer a todos de novo. Obrigado.